Eu quero saudar a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o canal Amarildo Irene, a Hora da Verdade. Estou postando esse vídeo aqui para trazer um esclarecimento, uma explicação bíblica sobre este último vídeo que foi postado sobre o arrebatamento de uma menina, uma criança, que talvez você que assistiu, se você não assistiu ainda, eu recomendo que assiste, porque foi um fato verídico, foi um acontecimento a qual nós fomos ali testemunhas, né? Fomos testemunhas, estávamos presentes neste culto. Tanto é verdade que a minha esposa estava lá na frente, a qual no final do culto, um culto avivado, o pastor da igreja ele convidou todos para estar à frente em oração, e ali naquele poder de Deus, a menina ela caiu desacordada aos pés da minha esposa, a missionária Irene. Eu também, presbítero Amarildo, estava naquele culto, estava no púlpito ali, juntamente com os obreiros, e ela teve ali a experiência, ficou desacordada pelo menos por uns 20 minutos, foi o que a minha esposa marcou. Tiraram ela ali desacordada, sentaram ela numa cadeira, e ela voltou somente depois deste tempo para estar relatando, contou para o pastor da igreja, e nós também fomos testemunhas, até mesmo fomos convidados na casa dela, tinha amizade com aquela família, para que ela nos contasse o relato. Ela viu muitas coisas, o vídeo que ela postou, ela contou alguma coisa resumidamente, e depois também ela foi na igreja que nós dirigíamos lá na congregação, e foi ali que ela contou, juntamente com a sua mãe, o testemunho. Então nós queremos dizer aqui que tudo isso aconteceu, é verdade, senão nós não estaríamos postando nosso canal. O canal chama A Hora da Verdade. Se não for verdade, para nós é de procedência maligna. Então nós estávamos ali como testemunhas, e também o acontecimento também ele tem base bíblica para que nós tenhamos convicção daquilo que foi uma revelação de Deus. Ainda que foi uma criança, mas foi uma coisa que Deus trouxe ao conhecimento para que muitas pessoas viessem até mesmo olhar para isso, ouvir o testemunho e até mesmo se arrepender de muitas coisas, às vezes erradas, da maneira que andam. Então, primeiramente, arrebatamento de espírito é bíblico, não é uma coisa assim nova, não. Já desde os tempos antigos e nos tempos da igreja, da igreja do Novo Testamento, Paulo foi arrebatado, inclusive Filipe também. Filipe teve um arrebatamento de um lugar para o outro. Deus transladou ele de um lugar para o outro, para que ele se apressasse mais para pregar o evangelho, que era uma distância muito grande. E o arrebatamento de espírito também aconteceu com o apóstolo João, a qual foi arrebatado ali na ilha de Patmos para que recebesse todas as revelações do livro de Apocalipse, a qual ele escreveu quando ele voltou do arrebatamento. Ele ainda teve a oportunidade de escrever o livro do Apocalipse. Então ele viu e ouviu as palavras, Deus deu a visão para ele, e foi através de arrebatamento de espírito. Então o acontecimento, ele tem base bíblica para isso, para que nós creiamos e para que nós levamos bem a sério o acontecimento, porque Deus não é um Deus que joga a conversa fora, não é um Deus que brinca com a igreja, não. Quando Deus ele traz algo, uma revelação, usa alguém em profecia, porque ele quer ensinar o seu povo, porque ele quer doutrinar o seu povo, ele quer abençoar o povo através tanto da palavra e através de um arrebatamento, revelando o oculto, o escondido, muitas das vezes, que Deus faz isso. Deus não está limitado a nós conhecermos somente aquilo que está escrito. Então, se Deus quiser fazer uma coisa nova, Deus não está limitado apenas nos escritos da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, não. Ele pode revelar coisas novas, ele pode, se ele quiser, ele pode arrebatar qualquer pessoa, uma criança, seja quem for, levar para qualquer lugar,
levar para qualquer cidade, levar para qualquer país, ou levar para o céu, ou levar para o inferno. Ele pode fazer, porque Ele é o dono da igreja, Ele é Senhor. Então Ele faz aquilo que lhe apraz. Quando no Salmo 115 fala lá que Ele é Senhor, Ele está assentado num alto sublime trono e faz aquilo que lhe apraz. Então Deus, para trazer a edificação, pela misericórdia de Deus ainda, para que muitos possam ver as revelações, aquilo que às vezes as pessoas não têm todo o entendimento da Bíblia, ou até mesmo às vezes não está acreditando. Então Deus, Ele trabalha um pouco mais. Deus ele traz uma visão mais ampla daquilo que está escrito, um desmembramento maior, para que as pessoas creem e levem a sério aquilo que está escrito, e haja consolação, e haja arrependimento, e haja edificação da igreja. Os dons são para isso. Então esse arrebatamento ele foi muito glorioso, foi muito importante, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós vimos que o relato daquela menina, da Amanda, ele tem base bíblica para isso. Nós vemos ali que primeiramente ela nos conta que veio um anjo. Então o anjo do Senhor são espíritos realmente ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus, ele ordena anjos para trabalhar em favor da igreja, do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E o anjo ali, ele teve ali uma tarefa, ele teve ali um serviço, que era levar aquela criança para onde o Senhor tinha determinado, onde o Senhor tinha mandado. Tinha uma missão para cumprir. E nós vemos no relato da Amanda que ela foi levada para o céu, e ali ela relatou que viu ali coisas muito gloriosas, exatamente como a Bíblia nos relata. Viu ali o rio da vida, lugar glorioso, lugar de ruas de ouro, muita glória, aonde os anjos ali, ou até mesmo, quem sabe, Deus proveu que ela visse os salvos no paraíso, tudo com vestes brancas e resplandecentes. Então nós vemos que tem base bíblica para isso. Então quem foi que revelou? Foi o próprio Deus. Então se nós cremos nessa primeira parte, que Deus tem o céu preparado para o seu povo, Deus tem um lugar glorioso para o seu povo, um lugar de delícias para o seu povo, Deus também, ele tem o lugar de juízo, o lugar de condenação também para aqueles que são desobedientes à palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia, nós temos que crer ela por inteiro. A Bíblia diz que não podemos nem tirar e nem acrescentar aquilo que está escrito, as coisas que foram escritas para a nossa edificação. Tudo isso foi escrito para ensino nosso, para ensino daqueles que crê, do povo de Deus, para que através das Escrituras, através daquilo que está escrito, possa chegar ao pleno conhecimento da verdade, a varão perfeito, se aperfeiçoando na fé e na verdade, nas sãs e gloriosas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que amar a Bíblia, a palavra de Gênesis, Apocalipse, porque toda ela é boa para corrigir, redarguir, instruir, para que todo homem de Deus possa ser aprovado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos no relato da Amanda também, desta menina, que ela foi, no testemunho da mãe dela, que antecedeu ela, nós vimos que essa menina foi um milagre de Deus também. As enfermidades, a menina estava desenganada, com muitos problemas de saúde, e Deus ali operou milagre. Por quê? Porque lá na frente Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto na vida desta menina, e Deus escolheu ela para que através dela fosse revelada, fosse ter esta experiência de arrebatamento do Espírito, para trazer-se para a terra, para trazer-se para a igreja como aviso para que as pessoas que às vezes estão cometendo nesses erros, nessas falhas, nesses tropeços doutrinários da Bíblia Sagrada, não cometesse mais, mas atentasse para a palavra de Deus, para o temor de Deus, para que as suas vidas fossem salvas. E nós vemos ali que uma coisa que talvez nos preocupa muito, o Espírito de Deus está preocupado principalmente com as vaidades deste mundo. Então o que foi revelado para ela ali, o anjo, segundo ela, passou a espada e daqui a pouco ela já estava lá embaixo, nas profundezas do inferno também,
rodeada de muitos demônios, um lugar de trevas terrível, onde ela escutava muitos gritos, tinha muita gente, e ela relatou também os tipos de pessoa que estava sendo ali, a pessoa que estava sendo castigada pela desobediência, pessoas que até mesmo eram crentes também, pessoas que estavam em desobediência na terra, que não obedeceram a palavra de Deus, pessoas que levaram as coisas de brincadeira, levaram o evangelho às vezes pela metade, como muitos dizem hoje, não, Deus, Ele é amor, Deus só quer o coração. Não, Deus é amor sim, mas Deus é o Deus de justiça. Temos que andar no caminho da justiça. Andar no caminho da justiça é andar em conformidade com a palavra do nosso Deus. Saiu fora disso, o crente que conhece está em plena desobediência com a palavra de Deus. E uma coisa que eu sempre tenho em mente, que a palavra de Deus ela é dada para a igreja, para um povo só. Então, hoje existem muitos ministérios, existem muitas placas de igreja, e talvez algumas pessoas falem, não, aquela igreja ela tem esse costume doutrinário, nós não usamos desse costume, mas a Bíblia não é isso que a Bíblia ensina. Jesus Cristo, Ele é o cabeça, e nós somos os membros, o que é dado para um é dado para todos. Então todos deveriam, se tivesse vários ministérios, se os nomes fossem diferentes, eu penso comigo, todos devem seguir a mesma regra, a mesma doutrina. Então certas igrejas falam, não, nós aqui não usamos desse costume, nós fazemos assim, mas faz conforme o seu pensamento, conforme a sua concupiscência, conforme o desejo do seu coração, mas não deve assim. Nós devemos fazer conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Se é para um, é para todos seguir. Se é para a placa A, B, C, D, C, é para todos. Não existe este negócio de que serve para uma igreja e não serve para outra. Não, a igreja de Cristo ela é uma só. É para todos seguirem, aleluia, a doutrina que foi deixada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo e foi deixada pelos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João. Então existe a doutrina, a parte mais preciosa da Bíblia para o crente é o Novo Testamento, é a parte doutrinária, a qual nós devemos conhecer, nós devemos ouvir. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que são dadas pelos mestres das congregações, palavras de verdade, louvado seja o nome do Senhor, porque um dia Deus trará juízo, aleluia. Toda palavra, tudo que a pessoa tiver feito no corpo, ou bem ou mal, será trazida ao juízo. Então precisamos conhecer o livro. Então quando a pessoa tem um bom tempo de crente, já muitos anos de crente, ela tem a oportunidade de ler várias vezes o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, mesmo que ela fale assim, mas meu pastor, ele não prega essas verdades. Mas se você tem uma Bíblia na mão, você tem a oportunidade de ler, se um dia você for condenado, Deus abençoe que não, a pessoa não vai ter desculpa de maneira nenhuma. A não ser que a pessoa chegou hoje na igreja, não teve a oportunidade de aprender. Então Deus, Ele não vai cobrar além do que a pessoa recebeu. Quanto mais nós recebemos, mais nos será cobrado. Quanto mais nós temos tempo de crente, quanto mais nós ouvimos, quanto mais cultos participamos, mais revelações nós ouvimos, muito mais nós seremos cobrados. Por quê? Tudo isso provém de Deus. Tudo isso é aviso de Deus, é Deus despertando, é Deus alertando o seu povo, a sua igreja, para que façam a sua vontade, para que não venha cair no mesmo espírito de desobediência como Israel, que conhecia também e caiu na desobediência, e foram muitos prostrados e não entraram no repouso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando no relato ali da Amanda, ela traz ali fatos ali de mulheres que andavam no caminho da vaidade, seria batom, seria esmalte, seria o corte de cabelo. Então, a igreja, desde o princípio, eu quero aqui esclarecer que a igreja, desde o princípio, ela foi criada, ela foi ensinada dentro de um princípio bíblico, a qual o povo de Deus, seja homem, seja mulher, é um povo separado, um povo zeloso, um povo especial, um povo de boas obras, um povo separado do mundo, que foi tirado do mundo e trazido para o corpo santo,
um corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, para resplandecer, para ser diferente, tanto por dentro como por fora. E às vezes a pessoa tem, sim, é certo que tem que ser bonito por dentro e bonito por fora. A Bíblia diz: quem herdará o Monte Santo do Senhor, quem subirá? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Então, todas as coisas, a santificação para a igreja, ela é alma, espírito e corpo. Tem que ser tudo conservado, plenamente conservado, irrepreensível, para o grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então nós vemos que às vezes muitas pessoas ficam resistindo ao Espírito Santo, ficam batendo de frente com a sã doutrina, mas isto vem acontecendo, o caminho da vaidade, principalmente de muitas mulheres que se entregam ao caminho da vaidade, esses costumes são mundanos. Para Deus não. Deus ele gosta, ele quer as coisas simples, da maneira que ele criou. No corpo do homem, da mulher, Deus ele não quer mudanças. Até lá em Levítico, se não me engano, diz que não é para fazer nem marcas no corpo. Hoje nós vemos aí uma moda de tatuagem, com símbolos satânicos, tantas coisas que as pessoas colocam no corpo. Tudo, nós temos que olhar para a Bíblia. Eu vou ler um versículo da Bíblia aqui, para ter como base um respaldo um pouco mais do relato, não quero sair do assunto, do relato do arrebatamento do Espírito. Tem base bíblica para isso. Eu quero ler apenas um versículo. Tem muito mais passagens bíblicas, mas eu vou dar aqui uma base bíblica, no versículo que está na primeira carta de Pedro, e no versículo, no capítulo de número 3, e o verso de número 3 também que fala assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. Louvado seja Deus. E também temos passagem bíblica também em Timóteo, no capítulo 2, e o verso de número 9, que fala que as mulheres têm que andar em modéstia também. E no capítulo 11 também fala sobre a honra que são os cabelos da mulher. Então a mulher, Deus aqui tem a doutrina. Os apóstolos, todos os servos do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, todos inspirados pelo Espírito Santo, deixou a doutrina, a maneira que a igreja deveria andar, a maneira que os homens deveriam andar, que os obreiros deveriam andar, que as mulheres deveriam se comportar, os senhores, os patrões, orar pelas autoridades. Está tudo escrito, tudo ensinado como que a igreja deve andar. E hoje entrou um espírito de desobediência no meio do povo de Deus, a vaidade do mundo. Até uns 30, 40 anos para trás, 30 anos para trás, não era assim. Quem era crente, quem era da igreja, as pessoas conheciam de longe, já pela sua postura, pela sua aparência, pelas suas vestes. Depois ia conhecer melhor se era realmente crente de verdade, na maneira de a pessoa conversar, na maneira de a pessoa se comportar. É claro que somente a aparência exterior não basta, como eu já falei aqui de antemão. É corpo, alma e espírito, é por dentro e por fora. Mas hoje, a vaidade do corpo tem sido banalizado o corpo demais. A Bíblia nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, falou assim, que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Então, para glorificar a Deus, a pessoa tem que se vestir modéstia, tem que, na simplicidade, sim, se cuidar, vestir na simplicidade, mas não pode usar de costumes mundanos, as vaidades. Aqui nós lemos aqui em Pedro, fala que as mulheres não devem ter enfeites. Então as pessoas falam, mas aonde que está escrito esmalte na Bíblia? Onde que está escrito batom, maquiagem, tintura de cabelo? Tudo isso é enfeite. Tudo isso que usa pintura, tudo são enfeites. Só aquilo que tira o original de Deus, a simplicidade de Deus fez a pessoa perfeita. Quando nós mudamos o original de Deus, quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus fez, se fosse assim, por exemplo, o presbítero Amarildo está aqui, ó, já perdeu um bom tanto dos cabelos aqui. Se eu não me conformasse com a lei da natureza, Deus quis que fosse assim. Eu já tive bastante cabelo, um cabelo bastante cheio,
tudo, na minha mocidade, um pouco mais, mas ela fala, não, eu vou colocar uma peruca, eu creio que se eu colocar uma peruca aqui, eu estou pecando contra Deus, porque se Deus permitiu que eu ficasse calvo, assim eu devo ficar. Então, se uma pessoa nasceu desse jeito, nasceu o cabelo assim, assado, dessa cor, nós temos que ficar, temos que conservar aquilo que Deus nos deu. Não temos que modificar aquilo que não é nosso. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então as pessoas às vezes batem de frente, as pessoas às vezes se rebelam contra a palavra de Deus e querem mudar a verdade de Deus em mentira, mas é pelas concupiscências, desejos dos vossos corações. Mas Deus não aceita de maneira nenhuma. E uma coisa eu digo, toda pessoa que faz mudança, ela se pinta, ela entra para o mundo da vaidade, ela está num adultério. Um adultério não é um adultério de a pessoa foi e se deitou com outra pessoa, o seu corpo na prostituição, não. Quando a pessoa modifica o original de Deus, ela está adulterando aquilo que Deus deu para ela. Se a cor da nossa unha é essa, é o original de Deus, aquilo da maneira que Deus nos criou. Se nós pintamos de outra cor, pronto, nós estamos adulterando. A pessoa tem o cabelo de uma cor, ela pinta de outra cor, ela está adulterando. Então, por isso que quando Deus fala, quando o Tiago escreve lá, adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então Deus aí não está falando do adultério, de fornicação, prostituição, não. Deus está falando do corpo, das coisas mundanas que as pessoas começam a usar, trazer para si, trazer para dentro da igreja. São costumes que adulteram a simplicidade de Deus, que Deus criou, o homem criou a mulher, desde o corte de cabelo. A missionária Irene tem um testemunho muito forte. Às vezes pessoas não acreditam. Pessoas que às vezes querem fazer a vontade do seu coração e às vezes já estão perdendo o temor de Deus, não acreditam que até o corte de cabelo leva a pessoa para a condenação, porque é desobediência. Ela vai contar ainda nos próximos vídeos, nossa, aí, eu tive conversando com ela, cobrando ela, que ela tem testemunho muito forte ainda, experiências que Deus deu para ela. Ela tem experiência do corte de cabelo muito forte, eu creio que nos próximos vídeos ela vai estar gravando, até mesmo pessoas que cortam ponta de cabelo, não agrada a Deus. Quando a Bíblia fala que, em 1 Coríntios, fala que o cabelo da mulher é crescido, não está falando que é comprido. Se fosse falar só comprido, traria confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando fala comprido, mas qual o tamanho? Seria 20, 30, 40, 50 centímetros? Não. Quando fala crescido, é quando cresce e não se mexe mais. Tem um crescimento já absoluto. Você está entendendo a sabedoria de Deus? Então, muitas das vezes, tem até mesmo algumas traduções da Bíblia Sagrada, que estão distorcendo a palavra de Deus. Nesta versão que eu costumo ler, Almeida Corrigida, Revista Corrigida, ela fala, é um cabelo crescido. Então, tem o cabelo crescido, não mexe mais. Para que se preocupar com aquilo que não agrada a Deus? Você ficar se preocupando, não é querer ficar cortando, mexendo naquilo que não é seu, naquilo que é honroso diante de Deus, diante dos anjos. Deus deixou isso para a mulher. Para o homem, é desonroso ter o cabelo crescido. Mas para a mulher, é honroso, é a honra da mulher, ela não deve mexer. Então, pessoas que cortam cabelo, no relato do arrebatamento de espírito, viu pessoas ali sendo atormentadas, porque gostava de cortar o cabelo, gostava de usar esmalte, caindo os lábios da pessoa, porque usava batom, pintava os seus lábios, usava maquiagem. Mas maquiagem praticamente é a máscara do diabo de uma pessoa. Deus nos fez lindos, maravilhosos, tanto homens como mulheres. Nós resplandecemos a luz de Cristo. Nós resplandecemos como o aço deste mundo. Não há motivo nenhum para usarmos coisas, costumes mundanos que são que cheiram mal as narinas de Deus. São as coisas do mundo, são as vaidades criadas nas profundezas do inferno para trazer o tropeço para o servo, para a serva do Senhor e para todas as pessoas do mundo. Mas eu e você que servimos ao Senhor,
que professamos o nome de Cristo, que dizemos que somos cristãos, não devemos fazer uso de vaidades, não devemos dar a vaidade, seja homem, seja mulher. Eu não estou aqui para, gravando esse vídeo, para pegar no pé de mulher, para trazer, não, de maneira nenhuma. Nós sabemos que os homens também têm que andar bonito, têm que andar na doutrina, não pode expor o seu corpo de maneira nenhuma também. Nós somos santos agora, somos um povo separado, nós temos que glorificar o Senhor, né? Não podemos nos vestir com roupas mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. Homens também não devem de andar de bermudas, não devem andar de roupas que marcam seu corpo, que chamam atenção também. Estão pecando, estão caindo no pecado da condenação, tanto homens como mulheres. Então nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter o discernimento daquilo que nós vamos usar, da maneira que nós vamos ser para agradar a Deus. Não adianta a pessoa querer ficar querendo acompanhar o ritmo do mundo. Quando nós nos convertemos agora, nós somos um povo diferente. As pessoas do mundo, elas vão criticar, às vezes, a maneira que nós vivemos. Por isso que Pedro escreveu ali, numa das suas cartas, dizendo: e acham estranho não decorreres com eles, no mesmo desenfreado de dissoluções. Então o mundo anda num desenfreado de soluções, de tantas concupiscências mundanas, e acha que o povo de Deus deve também andar. Não, de maneira nenhuma. Desde quando eu me converti, eu era uma pessoa que eu era do mundo, era uma pessoa que vivia fazendo a vontade do mundo e do diabo, mas um dia, quando Deus resplandeceu na minha vida, quando o Evangelho chegou na minha vida, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a verdade de Deus, o Evangelho chega na vida da pessoa, a pessoa precisa renunciar àquilo que não agrada a Deus. Desde quando eu me converti, pela misericórdia de Deus, não sou melhor do que ninguém, eu aprendi uma coisa, que a igreja do Senhor, a igreja salva, a noiva, a qual o Senhor arrebatará para si, terá aquele grande encontro nas nuvens de glória, vale a pena servir ao Senhor de todo o coração. Ela deve andar na contramão do mundo, não deve andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da desobediência. Nós também andávamos também, mas agora não. Mas agora nós aprendemos com Cristo a verdadeira santidade, a verdadeira pureza, a verdadeira simplicidade do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que nós tenhamos uma aparência exterior mundana, artificial, de maneira nenhuma. Não, o que Deus tem para o seu povo é algo muito melhor, algo muito maravilhoso. Deus não quer que as mulheres principalmente se adornem com coisas artificiais desta terra, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o adorno, como Pedro disse, é um coração puro, incorruptível, com boas obras, louvado seja o nome do Senhor, e cheio também dos dons do Espírito Santo. Em vez de uma pessoa ficar buscando, perdendo tempo, muitas vão para cabeleireiros, ficam horas ali, perdendo tempo com tantas vaidades. Uma pessoa assim, se ela dobrar o joelho, clamar a Deus, buscar ao Senhor, fazer propósito com Deus, Deus torna esta pessoa um vaso de bênção, um vaso de honra, cheio de dons, de louvores, de música, de profecia, de visões, de revelações. Deus é poderoso. Esta é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja, tanto para homens como para mulheres. Então você que ouviu, que viu esse vídeo, leve a sério. Lá no inferno está cheio de pessoas desobedientes à doutrina. A igreja sempre teve a sã doutrina. A sã doutrina é a santificação da alma, do espírito e do corpo. Todo o ensino da Bíblia, todo é para ser seguido. É a sã doutrina. Um povo puro, santo e agradável ao Senhor. E hoje as pessoas, muitas igrejas estão deixando a sã doutrina. E muitos pastores estão deixando de pregar a verdade para não perder membro, por causa de dízimo, por causa de oferta, mas no final depois, se não se arrepender, é a condenação.
Então você que está ouvindo esta explicação bíblica, este vídeo, este áudio, nós poderemos estar falando em outras oportunidades. A missionária Irene, que é mulher, que tem experiência, que tem testemunho também para isso, ela vai estar relatando mais alguma coisa, porque este canal é a hora da verdade. Nós não estamos preocupados aqui se alguém vai gostar, deixar de gostar. Nós estamos falando aqui, são coisas verdadeiras. E se a pessoa der crédito, se a pessoa der ouvidos, a sua alma vai ser resgatada da condenação. Muitas pessoas que às vezes se dizem evangelho, se dizem estar na igreja, estão caminhando de passos largos para o inferno, para a perdição. Por causa do quê? Por causa da desobediência, porque não renuncia. Jesus falou, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho é renúncia, o evangelho é padecer, é morrer para o mundo, é morrer para o pecado, para as vaidades, é sofrimento sim, é perseguição, é zombaria muitas das vezes. Só que tem uma coisa, vale a pena, porque aquilo que nos espera, aquilo que Deus tem prometido para nós, está muito mais além de qualquer momentinho aqui que nós vamos fazer a nossa vontade, que nós vamos fazer o desejo do nosso corpo, da nossa carne, porque aquele que semeia na carne ceifará corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, faz a vontade do Espírito de Deus, ele vai colher a vida eterna para você. E esta vida aqui tudo passa, tudo é mentira, tudo é engano, tudo é vaidade. Muitas coisas são oferecidas pelo príncipe deste mundo, Satanás, que tenta enganar os habitantes da terra, oferecendo os seus ardis, as suas armadilhas, para que as pessoas aborreçam a Deus, que se rebelem contra a palavra de Deus e deixem de fazer a vontade de Deus e por fim vá para a condenação do inferno. Por isso que nós pregamos esse tipo de mensagem ainda, por isso que nós demos crédito à palavra de Deus, para que aqueles que ouvem, a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enquanto é tempo, enquanto você tem oportunidade para se arrepender, se está difícil, peça graça para Deus, peça ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus vai te ajudar. O Espírito de Deus, através da palavra, vai dar crédito à palavra, daquilo que nós estamos falando, que muitas pessoas estão também nos outros canais, os pregadores, os profetas que Deus tem levantado, que Deus tem alertado nesta última hora, porque a vontade de Deus, na verdade, é que ninguém se perca, mas que todos venham a chegar ao arrependimento e conhecimento da verdade, para que no final da jornada possa, aleluia, ouvir o soar da trombeta e morar para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas às vezes tem pessoas que pensam, mas não, é só um pecadinho, é só um corte de uma pontinha de cabelo, é só uma base, um esmalte, tudo é pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Todas as pessoas que começam com um pouquinho, depois o inimigo trabalha na mente, trabalha no coração e começa a oprimir aquela pessoa para que a pessoa faça uso de todas as coisas que não agrada a Deus, que não agrada o Criador. Mas como a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem sabe mais uma vez você está tendo oportunidade para ouvir essas verdades. Está aqui alguém que ama a sua vida, um casal, Marilda e Irene, que ama a sua alma, ama todos vocês, e que possa chegar a muitos ouvidos, que muito possa ouvir esses testemunhos, as mensagens que nós temos pregado. Muitas das vezes a gente traz aí um áudio de mensagem, são simples, às vezes a pessoa não tem paciência de ouvir, e às vezes está ali a palavra, está ali a mensagem que vai trazer a libertação para a sua vida. Por exemplo, gravamos vídeo aí sobre o cristão e o futebol, poucas visualizações, e muitas pessoas que estão neste costume, se não se arrependerem, se não acreditarem na mensagem de Deus, na verdade bíblica, ali, respaldo bíblico, entrarão no caminho da condenação, estão no caminho da condenação, se não se arrependerem.
Então precisamos tomar proveito das mensagens. Precisamos tomar proveito daquilo que Deus está oferecendo, não só através do nosso canal, através de muitos canais, de muitos profetas, servos e servas de Deus. É muito grande o povo que está andando na desobediência. São pregadores, pregadoras, falsas missionárias, cantoras mundanas, que têm trazido o mau exemplo, principalmente cantoras mundanas, que se apresentam de uma maneira toda vaidosa, trazendo um perfil. Esse não é o perfil de uma mulher cristã, de maneira nenhuma. Esse é o perfil de uma mulher sedutora, de uma mulher que está sendo muitas das vezes usada pelo inimigo das nossas almas. E ali, porque a pessoa é famosa, porque a pessoa canta bem, porque a pessoa já gravou muito CD, tanta coisa, e tem muitos seguidores, e as pessoas seguem o exemplo, o mau exemplo. Mas ainda eu creio que Deus tem os seus remanescentes. Deus ainda tem levantado muitos homens e mulheres de Deus, até mesmo jovens. Eu admiro, Deus tem levantado jovens. Vou até citar o nome aqui. Nós temos aqui acompanhado uma jovem que tem vivido uma sã doutrina, uma jovem ali da Paraíba, se não me engano, João Pessoa, de uma igreja da Assembleia de Deus, uma igreja separada. E Deus, assim, através de uma pessoa viver uma vida separada, santa, está usando a pessoa através de revelações, através de arrebatamento de espírito. Mas por quê? Porque a pessoa renuncia o mundo, o pecado e vive para Deus. Até mesmo jovens, não é fácil, mas tem condições. Se dá para uma, se dá para 10, para 1000, dá para todos seguir. A doutrina é uma só para todos. Então que Deus abençoe você jovem, você mulher, você Cristo. Deus, Ele te fez linda, maravilhosa, principalmente um aviso aqui para mulheres. E nós temos que aceitar aquilo que nós somos, aceitar da maneira que nós somos e glorificar a Deus. A Bíblia diz que em tudo dai graça. Nada de pessoas olhar no espelho e porque outras pessoas, o diabo usa outras pessoas para falar: você está feia, você está desarrumada. Aí a pessoa se enche de pendente, enche de vaidade e acha que está certo, está desagradando, está aborrecendo ao Criador, porque desde que você não está contente com aquilo de natural que Deus te fez, você está se rebelando contra o Criador. E nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Nós temos que agradecer a Deus, porque a aparência deste mundo passa. Perfeito nós seremos lá na glória. Com certeza receberemos um corpo incorruptível, um corpo imortal. Até eu creio que nós voltaremos a ser jovens, tudo lindos, maravilhosos na presença de Deus. Isso nós temos aqui, algo que, como diz, o nosso corpo se corrompeu. Paulo falou que o meu corpo exterior se corrompa, mas que o meu interior se renova de dia em dia. Então é importante, meus amados, meus queridos, é ter a beleza de Cristo. A beleza de Cristo é o amor, é a sinceridade, é a santidade, é a obediência. A Bíblia diz que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer. Até o Filho de Deus, ele deu o exemplo de obediência. E Cristo, ele não veio com aparência exterior, para chamar a atenção de ninguém, não para dizer que ele era o Filho de Deus, não. Cristo veio pelas obras, pelas palavras de verdade. A fé que nós temos nele é a sinceridade, é o amor, é a palavra de verdade que ele nos deixou. Isaías escreveu que ele não tinha nem formosura, nem parecer, as pessoas viravam o rosto. Não acreditava que aquele filho do carpinteiro, homem quem sabe magro, quem sabe ali todo judiado pelos trabalhos, pela fadiga, de tanto jejum, de tanto